Meus irmãos, para a exposição da palavra neste momento, eu farei a leitura de Filipenses 2, do versículo 1 ao versículo 11. Preste bastante atenção na leitura, pois é Deus quem nos fala por meio da sua palavra, que diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos diante de Ti com a Tua palavra aberta e queremos que o Senhor fale conosco, mas somos por nós mesmos incapazes de compreender o que o Senhor quer que nós compreendamos. Nossa mente é limitada. Nós somos incapazes de ver por nós mesmos o que está diante de nós, de ouvirmos a Sua voz. Mas dependemos totalmente de Ti. Por isso rogamos que o Teu Espírito nos ilumine a mente para entendermos. Que abra os nossos ouvidos para ouvirmos a Sua voz. Que abra os nossos olhos para que vejamos quem Tu és, o que o Senhor fez por meio de Cristo e como temos vivido, e dispõe-nos o coração para só temer o Seu nome, para termos a mesma disposição de Cristo Jesus. É o que nós rogamos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos feito a exposição da carta aos Filipenses já algumas mensagens. Essa série de mensagens que foi intitulada A Alegria de Viver em Cristo. Isso porque essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é conhecida assim. É a carta da alegria, que foi escrita num tom muito carinhoso. Eu ouvi uma pessoa dizendo que se a gente espremer a carta de Paulo aos Filipenses, escorre carinho. De tão afetuoso que o apóstolo Paulo foi ao escrever àqueles irmãos que estavam na igreja de Filipos. Pois ele os conhecia. Ele conviveu com eles desde que a igreja foi plantada, passou um tempo ali servindo a Deus e servindo aos seus irmãos e os guardou no coração. E a mensagem da carta aos Filipenses nos tem feito entender, a cada mensagem, que não importa como têm sido os nossos dias, não importa o que eu e você estejamos passando, as lutas que nós temos enfrentado, as dificuldades, os desafios, as incertezas, como foi orado pela nossa irmã, não importam quais sejam as nossas dificuldades. Assim como o apóstolo Paulo, que estava também passando por muitas lutas. Ele estava preso, algemado, em muitos momentos até um soldado, sendo injustiçado por ser preso e ameaçado de morte somente por pregar a palavra de Deus, por ser um porta-voz de Deus. O apóstolo Paulo estava sendo perseguido, foi privado de liberdade, ele não tinha como estar presencialmente com seus irmãos em unidade, demonstrando o seu amor fraterno. E mesmo assim, ele encontrou uma maneira de cuidar deles. Ele encontrou uma maneira de manifestar o seu amor àqueles irmãos, mesmo à distância. Algo que nem sempre, quando estamos juntos uns dos outros, acontece, não é? Perdemos a oportunidade. Só o apóstolo Paulo, nessa situação em que estava, pôde experimentar verdadeira alegria. Encontrou motivos para se alegrar e não somente provocar a própria alegria, mas ele tinha também alegria o suficiente para contagiar outros
ou influenciar outros com o mesmo motivo da alegria que recebeu. Se você está em Cristo, você tem motivos para se alegrar. Isso não significa que tudo dará certo, que você não chorará de vez em quando, que você se entristecerá. Mas mesmo em meio às tristezas, podemos encontrar com aquilo que Deus nos dá motivos para nos alegrar nele, na nossa vida, mesmo quando passarmos por dificuldades. A questão é, como que isso acontece na prática? Como eu e você podemos experimentar verdadeira alegria em Cristo, mesmo em meio às nossas lutas diárias e aos sofrimentos, como o apóstolo Paulo estava sofrendo também? Não preciso nem perguntar aqui, quem quer ser feliz? Se eu perguntasse quem quer ser infeliz, ninguém levantaria a mão. Não preciso perguntar quem não está passando por algum tipo de perrengue, dificuldade ou desafio. Todos levantariam as mãos também. Mas a questão é como nós experimentaremos da verdadeira alegria em Cristo em meio a essas lutas, como povo de Deus. E nós já respondemos em 2 mensagens essa pergunta. A primeira foi sabendo que Deus ainda não acabou com você. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E como Deus faz isso? Quando nós cuidamos uns dos outros, quando nos encorajamos mutuamente como corpo de Cristo, é o cuidado de Cristo por nós, nos alegrando na presença dele junto à comunhão dos irmãos e orando uns pelos outros naquilo que sabemos que o nosso irmão precisa. Em segundo lugar, nós devemos saber, ou sermos lembrados, que o Evangelho continua avançando no mundo e na nossa vida. O que o apóstolo Paulo disse, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que o que me acontece tem contribuído para o avanço do Evangelho. Se eu morrer, é lucro. Se eu viver, vou continuar a servi-los. E é por isso que ele exorta os seus irmãos de Filipos e a nós também, para vivermos de um modo digno deste Evangelho. Para continuarmos firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos, em comunhão pela fé que nos foi dada. E quando passarmos por dificuldades, seremos lembrados uns pelos outros. Nós não recebemos somente a graça de crer em Cristo, mas de sofrer por Cristo também. Meu irmão e minha irmã, Deus ainda não acabou a obra que Ele começou em você. O Evangelho continua avançando na sua vida e no mundo também. Mas até Deus completar a sua obra em nós, e até o Evangelho avançar no mundo e preencher a nossa vida com perfeição, nem tudo será flores, não é? Como a expressão popular de nossos dias. Isso significa que nós continuaremos a ter dificuldades para viver assim. O apóstolo Paulo vem no 1º capítulo numa crescente que até nos empolga se prestarmos atenção na leitura, do versículo 6 em especial, até o final, até o versículo 29. Nós exultamos quando vemos sobre a razão da nossa alegria, do fato que Deus não terminou o trabalho em nós, e que também o Evangelho continua avançando. E agora, no capítulo 2, há uma mudança nesse ritmo, aparentemente. Ele diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo. O que aconteceu para que o apóstolo Paulo modificasse o tom? Depois ele vai intensificá-lo de novo. É pelo fato de que nem tudo na nossa vida será flores. Nem tudo será agradável para aquele que está em Cristo. Embora possamos ter esperança e encontrar razões para nos alegrarmos, nós lidaremos com um grande problema que nos causará grande dificuldade e gerará também tristes efeitos na nossa vida e na vida da igreja. Meus irmãos, eu quero repetir. Até o dia em que Deus terminar a obra de salvação que Ele começou em você, e o Evangelho de Deus completar também de avançar na sua vida e no mundo, e Cristo voltar, você enfrentará um grande problema na sua vida. E esse problema não vai ser uma dificuldade somente para você. Trará tristes efeitos na sua vida e na vida da igreja também. E a igreja de Filipos estava enfrentando isso. Embora fosse uma boa igreja,
Pense nessa descrição da igreja de Filipos. Considere o quanto se parece com a descrição da igreja do Parque Seleto. Embora fosse uma boa igreja, muito amada por Deus e por muitos que a conheciam, tendo sido também usada por Deus, um instrumento nas mãos de Deus, para a obra que Deus está fazendo no mundo, no caso de Filipos, eles enviavam ofertas para o apóstolo Paulo. Enviaram também um homem em forma de oferta, que foi Epafrodito, para que o apóstolo Paulo não ficasse tão sozinho ali e pudesse encontrar apoio. Mesmo essa igreja enfrentava essa dificuldade, esse grande problema. E qual era? Eles tinham dificuldade de lidar com ou atender ao apelo do versículo 27 do primeiro capítulo, de viver de modo digno do evangelho, de trabalharem juntos no Senhor. E eu pergunto a você se você não tem essa dificuldade. Você tem dificuldade, sinceramente, de viver de modo digno do Senhor como Ele espera? Eu não estou dizendo para você se comparar com alguns e dizer que está bem. Mas considerando aquilo que Deus exige de você, você pode dizer que está tranquilo ou que você tem dificuldades para viver de modo digno do Senhor nessa vida. Com esperança, com alegria, com confiança nele, dependendo dele, ao se relacionar com as pessoas que estão perto de você, ao servir os seus irmãos, ao encontrar cuidado deles também. Você não tem essas dificuldades. Sabem por que eles tinham essas dificuldades? Considerem novamente o quanto isso parece com o seu modo de viver. Não um modo de viver digno do evangelho, mas de uma outra maneira que o seu coração é inclinado. Eles se preocupavam muito consigo mesmos. Eles trabalhavam por seus próprios interesses. É aquilo que eu quero, quando eu quero, porque eu quero. Tinha muito eu. E eles não se sujeitavam uns aos outros. Havia conflitos pessoais. Quando você pensa em orgulho e egocentrismo, alguns que dão prioridade a outras coisas, a si mesmo e não a Deus, e sobre a presença de conflitos pessoais, você se identifica? Como você está nessa noite e nesse estágio da sua maturidade na caminhada cristã? Quanto você percebe que essas mesmas características estão presentes nesta igreja e nos seus relacionamentos? Quanto você percebe que precisa ouvir o que Deus diz a esse respeito para que possa mudar e para que assim você possa enfrentar a verdadeira alegria? Em outras palavras, meus irmãos, o apóstolo Paulo estava na cadeia, experimentando de verdadeira alegria. E os irmãos estavam vivendo em comunhão na igreja e não encontravam essa verdadeira alegria. E qual era o problema deles? Egocentrismo, orgulho e dificuldades de relacionamentos. Se você lida com essas três questões, é o motivo de você não conseguir encontrar verdadeira alegria. Mas saiba que você pode experimentar essa verdadeira alegria na sua vida, e é somente em Cristo. Quem não é convertido, quem não está em Cristo, quem não tem um compromisso com Ele, quem não se arrependeu dos seus pecados, não tomou a decisão de servir ao Senhor com a sua vida, não tem expectativa de alegria, não tem esperança até que isso mude. Mesmo a tudo que você, irmão e irmã, servo do Senhor, tem enfrentado, não importa o que seja, mesmo com sofrimentos dos piores, e mesmo considerando o seu próprio egoísmo, o seu próprio orgulho do seu coração, você pode encontrar verdadeira alegria na sua vida. Isso pode mudar. Porque, como diz esse texto que nós temos diante de nós, há um segredo e um fundamento para a alegria que diz respeito a essa dificuldade que nós temos. Veremos então nesta passagem o segredo e o fundamento da alegria. Este texto, meus irmãos, é um dos mais belos, talvez um dos mais expressivos, não só escritos de Paulo, mas de toda a Bíblia. Versículos 5 a 11. É um que faz qualquer pregador tremer naquilo que ele diz. E nos inspira temor, nos inspira tremor. Isso nos diz respeito.
E eu espero que à medida que considerarmos sobre qual é o segredo e o fundamento da alegria, os irmãos coloquem não só os olhos sobre a palavra de Deus, mas que a própria vida seja exposta a essa luz. E vejam quem de fato vocês são. Como vocês têm vivido. E possam ser transformados ao contemplarem a Cristo, como veremos aqui hoje. E eu quero ver sobre este tema, o segredo e o fundamento da alegria, em 2 lições. A primeira delas está nos versículos de 1 a 4, que é: o segredo da alegria é a unidade em Cristo. O segredo da alegria é a unidade em Cristo. O apóstolo Paulo começa dizendo no primeiro versículo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre qual é o segredo da alegria do crente? Ele está partindo do pressuposto em que há irmãos que devem viver em unidade. E a maneira como o apóstolo Paulo coloca aqui, com essa aparente condição, né? Olha, se houver na igreja alguma exortação em Cristo, se houver por um acaso uma exortação de amor, se existir na igreja a comunhão do Espírito e entranhados de afeto e misericórdia, aí sim considere o que vou dizer. O apóstolo Paulo em nenhum momento desconsiderou a existência dessas coisas. Ele está dizendo que isso deve existir na igreja. Que não se pode pensar que a unidade deixe de existir na igreja da maneira como ele escreveu aqui. O apóstolo Paulo está falando aos filipenses e a nós daquela maneira que às vezes brincamos, não é? Eu vou desenhar, deixa eu ilustrar para você. Aquilo quando há orgulho, egoísmo, conflitos entre irmãos talvez, sabe, irmão e irmã que sai faísca no relacionamento? Sabe, casal quando está saindo faísca também e chega alguém para tentar ajudar naquele problema e diz: olha, meu filho e minha filha. Eu estou falando hipoteticamente falando, é coincidência eu ter um filho e uma filha. Pode ser também um irmão e minha irmã. Eu quero falar algumas coisas para vocês, crianças. Vocês amam um ao outro mesmo? A resposta vai ser qual? No momento de conflito entre irmãos. Mas é claro que eu amo. Você gostaria que o outro te tratasse assim do jeito que você está tratando? Mas é claro que não. É assim que Deus quer que você faça? Não. Notem, essas perguntas nos ajudam a ajudar os outros, não é? De modo que concordem. Isso não é manipulação. Isso é orientação. Isso pode ser feito com o casal também, para que parem para refletir o que vocês estão fazendo. O tipo de conflito que estão enfrentando, isso pode e deve ser feito também com irmãos, que estão em algumas dificuldades uns com os outros. É muito semelhante ao que o apóstolo Paulo faz aqui. O apóstolo Paulo vem desde o início dizendo: meus irmãos queridos e amados, que eu estou morrendo de saudades. Considerem que Deus já começou a boa obra em vocês. Que o evangelho continua avançando na vida de vocês e no mundo ao redor. Considerem o modo que Deus quer que vocês vivam, trabalhando unidos no Senhor. Há estas coisas em sua vida que são o segredo da unidade e da alegria. Que vocês não devem estar assim. Vocês têm tudo para trabalharem juntos no Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo diz: não existe exortação em Cristo em vocês, no meio de vocês, meu irmão e minha irmã, vocês não precisam ser encorajados. Quando fala de exortação em Cristo, a exortação não é só puxar a orelha. Exortação é encorajamento. Você não precisa ser aconselhado. Você não precisa ser transformado pela palavra. E vice-versa, você precisa tanto oferecer quanto receber isso. É claro que sim. Ele está dizendo: meu irmão e minha irmã de Filipos, não existe consolação de amor entre vocês. Vocês não precisam encontrar e podem encontrar consolo da parte de Deus por meio de outros irmãos e serem lembrados da esperança que vocês têm. Com certeza, todos nós precisamos disso. Sobre comunhão do Espírito, isso não existe em vocês? Que tipo de comunhão nós temos aqui? É meramente familiar, por afinidade pessoal? Nos fechamos em grupos
as chamadas panelas, como havia lá também em Filipos, embora não fosse chamado assim, creio eu. Você não precisa estar ligado a Cristo, estar ligado e unido à igreja, servir, ser servido, cuidar e ser cuidado, é óbvio que sim. Não há motivos para vocês estarem entranhados afetos e misericórdia. Todos nós precisamos ser amados. Demonstrar e receber demonstração de afeição, de compaixão, sem sombra de dúvidas. É claro que todas essas coisas existem na vida cristã. O apóstolo Paulo não está cogitando não existirem, ele está lembrando o que deve haver na comunhão cristã. E eu pergunto, o quanto estas coisas estão presentes na sua vida? O quanto estas coisas estão presentes na igreja? A disposição por exortar, por encorajar, por consolar, por estreitar os laços de comunhão, de se envolver com o corpo de Cristo e de demonstrar afeto que procede de Deus e eu transmito ao meu irmão. Isso não é natural a mim e a você. Não somos assim. O ser humano é por natureza orgulhoso, vive como se não precisasse dos outros, como se fosse autossuficiente. O ser humano é egoísta por natureza, se preocupa consigo mesmo e com os seus interesses. Nós tendemos a nos envolver com o outro quando nos é conveniente, quando temos algo a nos agradar, não para oferecer. Nós não nos aproximamos daquele que pode ser considerado um problema, mas daquele que nos agrada, em que eu gosto de estar. Eu não penso naquele que tem a maior dificuldade do mundo e eu quero me aproximar para ajudá-lo. Eu penso naqueles que podem me oferecer alguma coisa em que eu posso ser servido. Meus irmãos, o segredo da alegria na vida cristã passa necessariamente pelo que recebemos de Deus quando vivemos unidos como corpo de Cristo. Este é um dos segredos da alegria cristã. Aqueles que não se envolvem assim no corpo de Cristo não desfrutarão de verdadeira alegria, porque estão vivendo segundo seus próprios interesses e o egoísmo não gera felicidade. Estão preocupados mais com a sua própria autossuficiência do que em depender de outros. Isso não traz felicidade. Tem a preocupação de se envolver demais ou não tem a disposição para mergulhar na comunhão cristã. Eu prefiro ficar aqui tranquilo, venho, participo, mas não me envolvo na vida de outros. E estes outros são o corpo de Cristo, pelos quais Deus te abençoa e te fortalece e faz com que você experimente de verdadeira alegria. Meus irmãos, o segredo da alegria passa necessariamente pelo nível de envolvimento que você tem no corpo de Cristo. Se você não desfruta dessa alegria, possivelmente o seu envolvimento esteja muito baixo ou inexistente. A questão não é você, o que você pode produzir. A questão é, se Deus já começou a obra dele em você, se o evangelho continua avançando na sua vida e no seu coração e te impulsionando a viver de modo digno deste evangelho, e se essas 4 coisas do versículo 1 têm sido presentes na sua vida, você está no caminho de que a sua alegria seja completa. E vem essa ordem do apóstolo Paulo. É a única ordem que temos neste primeiro trecho, até o versículo 4. A ordem é: completai a minha alegria. De modo, versículo 2, que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Como a sua alegria, então, será completa? Irá aumentar rumo à plenitude. Qual é o segredo? Tendo o mesmo modo de pensar dos seus irmãos. Será que isso é possível? Seja sincero. Olhe ao seu redor. Podem olhar. Olhe ao seu redor, vejam as pessoas com quem você convive. Você pode dizer que tem o mesmo modo de pensar dessas pessoas? Se a gente pegar um casal, a gente pode dizer: eu tenho o mesmo modo de pensar na minha esposa. Só se for mandado por ela, alguém pode responder com uma maldadezinha no fundo. Meus irmãos, nós somos diferentes. Nós temos uma mentalidade diferente. Recebemos influências diferentes, frutos de uma cultura diferente. Temos perspectivas distintas. E a vontade de Deus não é que tenhamos a mesma opinião sobre tudo.
Qual é a comida preferida? Todo mundo respondendo em coro qual é. Qual é o time do coração? Todo mundo respondendo Corinthians, a uma só voz. A mesma opinião sobre tudo não é qual é o estilo musical preferido ou o seu filme preferido. Deus não quer que nós tenhamos a mesma opinião somente sobre tudo. Ele quer que nós tenhamos a mesma mente. A mente de Cristo. Qual é o segredo da alegria, então, do crente? É que sejamos unidos a Cristo e mais uns aos outros. Como alguém pode dizer que está unido a Cristo e não vive em unidade com seus irmãos? Quando não tem a mente do Senhor? Quando não há, parece que há afinidade nesse sentido de ter a mesma mente de Cristo? E o apóstolo Paulo continua, não é? No versículo 2, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Essa identificação é profunda no corpo de Cristo. E é o segredo da alegria do crente. Quando ele diz, pense na mesma coisa, para eu pensar o que o meu irmão pensa, ter a mente de Cristo, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que concordar com Cristo. E discordar de mim. Você já passou por alguma situação em que depois de um tempo você se arrependeu de ter pensado alguma coisa? Por ter ficado ressentido, por estar sofrendo, disse uma bobagem sobre Deus, e você falou, não concordo comigo. Na verdade, eu creio nisso. É o processo de negar a mim mesmo, de discordar de mim mesmo. E de concordar com o que Deus diz. Ele também diz, tenha o mesmo amor. E amor não é o sentimento. Não é o que você sente no coração. É o fato de você decidir amar como Cristo chamou. Mesmo que seja difícil, é um amor sacrificial. É um amor incondicional. Não é depende do que o outro fizer ou deixar de fazer. Não é egoísta. Não é baseado em combinados. Cada um cuida do seu espaço. Você me trata do jeito que eu espero. Não é isso. Nem esperando sentir no coração. E o apóstolo Paulo completa dizendo, sejam unidos de alma. Tenham o mesmo sentimento. Ou seja, a vontade de Deus é que você se disponha a viver em profunda unidade. Se envolva na vida do seu irmão. Isso requer o quê? Tempo. Esforço. Para não ser superficial, mas fazendo alguma coisa para servir e cuidar do seu irmão. Meus irmãos, na prática, como isso acontece? Ou como você pode saber se você tem evidenciado a mente de Cristo? Ao considerar como você está unido aos seus irmãos na igreja. Como você para pensar se verdadeiramente você tem vivido em unidade aos seus irmãos? Veja comigo os versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. As coisas que você faz pensando nos outros? Ou pensando em você mesmo? O apóstolo Paulo diz, não vivam pensando nos seus próprios interesses, ou por vaidade, mas por humildade, considerando os outros mais importantes do que você. Não tenha em vista os seus próprios interesses, mas também o dos outros. E eu pergunto mais uma vez, você pode dizer que tem vivido assim? Que estes 2 versículos são um resumo do meu modo de viver, da minha humildade, da maneira como eu me preocupo mais com o outro do que comigo mesmo. O que você não faz por interesse pessoal? Não é verdade? A gente faz as coisas porque a gente quer. A gente toma decisão baseada nas nossas preferências, naquilo que achamos melhor. Quando você não age por vaidade, o que é isso? Está me chamando de vaidoso, pastor? A Bíblia revela que somos, assim, naturalmente vaidosos. Você não espera por reconhecimento pessoal e quando ele não vem, quando alguém não reconhece o que você fez, você fica ressentido? Quantas vezes você já fez alguma coisa para que os outros vissem, para aparecer, para estar em evidência, com a postura de que está certo e o outro errado, até com arrogância, agindo por partidarismo? Não, aqueles ali eu gosto deles, eles concordam comigo.
Mas aquele ali fez uma coisa, o pastor fez um negócio que eu não gosto, então não gosto mais dele. Eu cortei as minhas relações com o outro. Será que a sua vida está próxima deste modelo de se viver de modo digno do Evangelho? Eu espero que a sua resposta seja não. Assim como a minha. Estou muito distante daquilo que Deus quer de mim. Deus começou a sua boa obra, mas Ele ainda não completou. Não temos ainda a mente de Cristo. O Evangelho continua avançando na nossa vida. E Deus quer que você saiba o segredo para você viver contente em toda e qualquer circunstância, de completar a alegria daquele que te amou. E o segredo para essa alegria é: viva em comunhão profunda, em unidade com seus irmãos. Não seja orgulhoso, não seja vaidoso, não seja egoísta. Esteja disposto a ter a mente de Cristo, de atender aqui a essas implicações da vida cristã e viver em unidade. Mas há também, além do segredo da alegria, o fundamento dela. E dos versículos 5 a 11 nós vemos sobre qual é o fundamento da alegria. E, resumidamente, o fundamento da alegria é a humildade. Se o segredo da alegria é a unidade, o fundamento da alegria é a humildade, assim como Cristo. Nos versículos 5 ao 11 nós lemos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual é o fundamento da nossa alegria? Não está em nós, meus irmãos, nem na nossa capacidade de vivermos unidos ao corpo de Cristo. O fundamento da nossa alegria está em reconhecer quem nós somos, é a humildade e do quanto dependemos da graça de Cristo. No versículo 5, nós vemos essa expressão: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É a ordem. Se na primeira parte a ordem é: completai a minha alegria. E assim completem a alegria daquele que amou vocês e que tornou vocês um só em Cristo. E aqui a ordem é: vocês precisam tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se é impossível pensar na mesma coisa que o outro por nós mesmos, quanto mais ter o mesmo sentimento de Cristo. É difícil nós experimentarmos ou termos o mesmo sentimento dos nossos irmãos, não é? Das pessoas que estão ao nosso redor. Nós não estamos na pele uns dos outros. A gente procura entender, se compadecer, mas podemos dizer que é o mesmo sentimento? E de fato, por nós mesmos é impossível termos o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Mas aquele que começou a boa obra em nós e que tem feito o seu evangelho avançar no nosso coração, nos transforma no modo de pensar, neste mesmo sentimento, à medida que vivemos unidos ao corpo de Cristo e buscamos agradar aquele que nos uniu ao nosso Salvador. O que significa ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus? Sentimento aqui não é meramente emoções. Quando a gente fala de sentimento, no nosso contexto, é traduzido por emoção, muitas vezes. Sentimento aqui é ter a mesma disposição que Cristo teve por nós. A mesma disposição que Cristo teve para fazer o que fez, você deve ter também. E qual? Está nessa belíssima passagem, do versículo 5 ao 11, que, como eu disse às crianças, provavelmente foi um hino. É uma das passagens mais eloquentes, grandiosas, ricas em teologia e gloriosas de toda a Escritura, que, como eu disse no início, faz qualquer pregador que considera diante a palavra de Deus sobre quem está falando,
treme. Fala sobre o que Cristo fez e da sua disposição ao que ele fez por nos amar. O que é dito aqui, apenas apontando alguns aspectos, que o Senhor Jesus, sendo Deus, não considerou permanecer como Deus somente. Ele não viu que ser Deus era algo que ele deveria se apegar a qualquer custo, como é dito em outra versão. O que significa? Que sendo Deus, estando perfeitamente feliz, satisfeito com ele mesmo, com a Trindade, desde toda a eternidade, ele decidiu ou se dispôs a se esvaziar. Ele se humilhou, não deixou de ser Deus, não deixou toda a sua glória no céu, mas ele se tornou homem. Olha o nível de humilhação. O próprio Deus assumir a forma da sua criatura, da criação. Ele tornou-se um escravo, sujeito à vontade do Pai. Ele humilhou-se ao nascer do ventre de Maria, como um de nós. Ele humilhou-se a viver debaixo da lei que ele criou, e ao receber o castigo previsto nessa lei, e de se tornar maldito na cruz do Calvário. E pela sua disposição, Deus o exaltou, dando-lhe o nome que está acima de todo o nome. E é dito que todo joelho se dobrará e confessará a Cristo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, o que significa ter este mesmo sentimento do que Cristo fez? Significa ter a mesma motivação em amar, porque nós fomos amados por Ele. De ter a mesma disposição ao servir, porque Ele serviu a nós e entregou-se a si mesmo como sacrifício e como próprio sacerdote. E ter a mesma disposição também em humilhar-se. E estar no meio do seu povo para promover transformação em outros também. Essa deve ser a nossa disposição. Meus irmãos, assim como os crentes da igreja de Filipos precisavam, você também precisa olhar para si mesmo e considerar hoje se você tem essa disposição. Você está disposto a se entregar aos seus irmãos, a se deixar conhecer, a amar mesmo que o outro não mereça, isso é graça, a servir mesmo que o outro esteja pecando e te servir, e a humilhar-se, não diante do outro, mas aos pés da cruz de Cristo. Você precisa olhar para si mesmo e ver se tem essa disposição. Assim como Cristo se esvaziou e se fez homem, Deus exige que você se esvazie do seu orgulho, do seu sentimento de autossuficiência, que não precisa do outro. Dizer que não precisa do seu irmão é dizer eu não preciso de Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Você precisa abandonar, se esvaziar do seu orgulho, da sua arrogância, da sua autossuficiência e ser humilde. Dispor-se a amar até o fim, a servir os que te perseguem e a viver em humildade, assim como Cristo. Para concluir, meus irmãos, o que esse texto tem a ver com você? Em primeiro lugar, pensando sobre o segredo da alegria, ser a unidade em Cristo, considere o quanto você tem se preocupado consigo mesmo. É o que eu acho, é o que eu penso, eu fui ofendido, eu espero que o outro faça isso, eu. Você tem priorizado os seus próprios interesses ou os interesses do reino de Deus e de seus irmãos em Cristo? O quanto você tem se sujeitado aos seus irmãos? Há conflitos pessoais? Há falta de união? Você não vive em comunhão com seus irmãos? Admita quando isso acontece. Pense, qual é o problema? O problema é você. É o seu orgulho. É o achar que não precisa do outro. E você não encontrará alegria por este caminho. Se Deus tem trabalhado na sua vida, você recebeu tudo o que precisa para viver em unidade com seus irmãos. Não somente alguns daquele grupinho mais legal, que tem mais afinidade. A nossa unidade não é baseada em afinidade, não. Somos ligados por Cristo. Precisamos uns dos outros.
Precisamos de todos os que Deus coloca no nosso caminho. Por isso, pare de achar que a sua opinião é mais importante. Concorde com Cristo. Decida amar hoje aos seus irmãos, mesmo que os seus sentimentos ou as suas opiniões, as opiniões de outros, por meio de comentários, estejam se afastando deles. Ame como Cristo te amou. Pare de achar que você só precisa dos seus irmãos quando tiver problemas. Isso é um problema pensar assim. Dedique tempo. Priorize viver em profunda unidade em comunhão com seus irmãos, porque este é o segredo para receber de Cristo por meio do seu corpo o que precisa e desfrutar de verdadeira alegria. E por fim, sobre o fundamento da alegria ser a humildade, assim como Cristo. É possível você viver contente em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo fala sobre isso nesta carta. E sabe por quê? É possível apesar de você? Porque o fundamento da sua alegria é o que Cristo fez. O que te move a fazer, assim como Ele, ser um imitador dEle. Ele, sendo Deus, tornou-se homem. Ele humilhou-se. Ele, não precisando se sujeitar à lei, Ele se dispôs a fazê-lo no nosso lugar para cumpri-la e para receber o castigo que nos era devido. Mas Ele não somente se humilhou, mas foi exaltado, onde Ele reina. Tem domínio sobre todas as coisas e governa a sua vida, então sujeite-se a Ele. Deus ordena que você tenha a mesma disposição de Cristo, que você conforme a sua mente a Cristo, que tenha a mente de Cristo e viva na mesma disposição. E pelo Evangelho, ao entender o que Cristo fez por você, que você se dispõe a amar, a servir e a humilhar-se perante Cristo e ser humilde com seus irmãos. Por isso, pare de se comparar aos outros, de querer ser reconhecido por suas ações e de viver de acordo com seus próprios interesses. Olhe para Cristo aos pés da cruz, suas expectativas irão mudar. Você será humilhado, será moldado por aquele que é o fundamento da sua alegria. Meu irmão e minha irmã, que Deus dê graça a cada um de vocês para viver em profunda unidade com o corpo de Cristo e em humildade perante o seu Salvador. Lembre-se de que a graça que você precisa para desfrutar de alegria, você só receberá assim, deixando o orgulho humilhando-se, deixando o egocentrismo, a autossuficiência e estreitando os laços de comunhão com seus irmãos. Pois Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede graça. Que Deus o abençoe. Amém.